Olá, pessoal, amigos e clientes. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui para mais um panorama mensal da SHP Investimentos. Meu nome é Gabriel Rafael, sou gestor aqui do escritório SHP. Estou aqui hoje com o Lucas Franco, o head aqui da área de renda variável do escritório, o Vitor Aguiar, que é o operador aqui de renda variável, e também o Vitor Raimundo aqui, que é o líder da mesa de renda fixa. Bom dia, pessoal, ou boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Legal, vamos começar aqui hoje, pessoal. A nossa pauta está bem extensa. Foi um mês, né? O mês de novembro foi um mês de muita volatilidade nos mercados, em especial aqui no Brasil. Tem vários pontos aqui para ser comentado. Lá fora, um cenário um pouco mais benigno que o que está acontecendo por aqui, e acho que vale a gente fazer um pano de fundo aqui conversando com vocês. Vamos começar aqui pelo Brasil primeiro. Acho que foi um mês muito importante que vai realmente desenhar os próximos passos do governo, do Banco Central, para o início de 2025. Lembrando que estamos aqui a menos de 20 dias do encerramento do ano e com muitas coisas para acelerar antes que se inicie o recesso parlamentar, né? Então, eu queria começar até um pouquinho com o Vitor Raimundo. Vitor, gostaria que você comentasse um pouco do pacote de gastos do governo. Foi algo muito esperado, que realmente não foi muito ali o que o mercado gostaria. Depois veio com decisão de Banco Central. Gostaria de seus primeiros comentários aí sobre o caso. Na nossa última conversa, a gente falou bastante sobre os pacotes de gasto, nossa expectativa que a gente tinha, que o mercado tinha, né? Nesse pacote, ele veio num número até que aceitável, falando de 70, pô, vamos fazer um corte aí até 2026 de 70 bilhões de reais. Porém, um corte de 30 bilhões em 25 e 40 em 2026. Só que umas análises um pouco mais realistas do caso, a gente está falando, na verdade, de um corte de 17,5 bilhões em 25 e 24,5 bilhões em 26. Então, por quê? Porque dentro desse pacote teve uma flexibilização de revisões o, durante o período até 2026. Então, na verdade, o corte é muito mais pontual ali no mês a mês do que realmente um corte feito estrutural que possa fazer realmente um impacto fiscal de longo prazo. Então, no curto prazo, o corte em si, o impacto vai ser bem menor do que o mercado estava esperando. Por isso fez com que as curvas de juros e também a bolsa em si desse uma boa depreciada, o nosso câmbio também, e a curva de juros ter aumentado tão expressivamente. Ele comentar também, né, pessoal, que a forma como o governo se comunicou foi um formato que não foi nada positivo. Esse pacote de gasto que foi sendo construído ao longo de semanas, o mercado todo aguardava, e no último momento o governo decidiu fazer um pronunciamento em conjunto ali ao ministério, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e no meio desse pronunciamento, em rede nacional, foram colocados alguns pontos que não estavam sendo discutidos, que foi a reforma do imposto de renda, reforma esta que a gente já sabia que poderia em algum momento acontecer. O mercado já prevê uma reforma do imposto de renda, assim como a gente já prevê a reforma tributária que está sendo, né, a que agora será avaliada ali pela Câmara dos Deputados, depois de passar no Senado. Porém, não era o momento de se falar de reforma de imposto de renda. Então, houve esse choque de expectativas muito grande, e a comunicação, ela é muito importante, e foi ali onde a gente entende que o governo falhou também, não só nos números, né, como o Vitor bem colocou, que vem um corte muito aquém ali do que o mercado aguardava. E eu gostaria dos comentários do Lucas aí, do Vitor, em relação como que repercutiu a Bolsa de Valores,
pós esse comunicado e nos dias que se passaram. Beleza, eu acho que foi um grande susto, né, para a Bolsa, na verdade, esse pacote fiscal que eles apresentaram. Todo mundo estava numa perspectiva já um pouco pessimista, né, para esse pacote, mas sim acreditando que depois da divulgação o mercado pelo menos ia dar uma arrefecida nas quedas, né? O dólar também, uma arrefecida no dólar, mas teve um efeito totalmente ao contrário do que a gente estava imaginando, né? Isso aí fez a Bolsa despencar, estava na casa de 130, 131 mil pontos ali, sempre dando aquela lateralizada, e a Bolsa foi caindo, caindo, caindo. Acho que a última cotação que a gente viu da maior baixa chegou aos 126 mil pontos, né? E a gente viu durante o pregão muitas empresas que a gente já acreditava estar com um desconto grande de preço de tela, aumentar ainda mais o desconto, né? Deixando assim todo o mercado, vamos dizer assim, num estado de pânico. Legal. E teve algum nome específico, Vitor, aí que vocês acompanharam, que teve alguma queda um pouco mais expressiva? O que teve de micro aí na bolsa que a gente pode comentar? Em geral, as ações caíram bastante. Então, quando eles estavam prestes a anunciar os cortes, como vocês pontuaram, o mercado estava ali naquela dúvida se vai vir algo bom, se vai vir algo ruim. E eles foram adiando, adiando, e cada vez o mercado ficando mais estressado. E quando realmente veio o plano de corte de gastos deles, desabou tudo. Então a gente viu ações que são mais voláteis, ações small caps caindo aí 8, 9%, e enquanto as ações que são grandes, como Banco do Brasil, Vale, Petrobras, caindo cerca de 4, 5% em apenas um dia. Fora o que elas já tinham caído anteriormente com essa espera da decisão do governo sobre como seriam os cortes de gasto. Então foi uma volatilidade muito grande, o mercado muito estressado, principalmente a parte de fundo imobiliário, porque querendo ou não, se você tem um gasto muito maior do governo, você tem que aumentar a taxa. Se você aumenta as taxas, isso começa a ferir mais as empresas e ferir principalmente os fundos imobiliários, que são um volume de negociação muito menor do que no Ibovespa. Legal, Vitor. Foi bom você comentar sobre os fundos imobiliários, que é uma das classes que a gente tem visto a maior preocupação entre os clientes, né? E, infelizmente, os fundos imobiliários eles têm uma dinâmica muito correlacionada às expectativas de taxas de juros, que a gente vai comentar à frente, porém, ele também tem, né, uma dinâmica muito própria em termos de comportamento. Os fundos imobiliários, é importante ressaltar que a maior parte dos investidores de fundos imobiliários são pessoas físicas, são investidores em geral. Quando a gente olha para o mercado de ações, uma ação do Banco do Brasil, como o Victor comentou, você tem investidores estrangeiros negociando, você tem fundos de investimento, bancos, fundos de pensão, né, fundos de previdência soberanas de outros países. Então, é um mercado muito mais acompanhado. E a precificação, a variação desses investimentos, ele tem um componente, não diria 100% racional, mas um pouco mais racional. Enquanto o fundo imobiliário, ele fica muito na negociação das pessoas físicas, que tem um comportamento extremamente heterogêneo. Você pode ter um grupo de pessoas que tem uma visão muito positiva por fundo imobiliário, por conta ali do dividendo mensal, e você tem um grupo de pessoas com uma visão muito negativa por conta da variação que aquela cota está sofrendo, né? O mercado de influenciadores, os YouTubers, as pessoas que estão no Instagram, elas sempre estão emitindo muitas opiniões, e a gente tem os investidores acompanhando o YouTube, acompanhando os assessores, acompanhando relatórios, e muitas vezes com uma certa dificuldade de tomar uma decisão. O que a gente gosta de compartilhar aqui com vocês, clientes, é olhar muito para o fundamento dos fundos imobiliários que vocês estão investindo. Existem fundos que, apesar de terem sofrido queda na bolsa,
eles não tiveram necessariamente uma mudança no seu fundamento, então os imóveis ainda estão bem locados, você tem bons inquilinos, e realmente aquela variação nada mais é do que uma reprecificação do retorno futuro que aquele investimento pode te dar, né? Então, se você tem algo muito bom que caiu, para frente ele está com um retorno esperado melhor. Agora, é claro que vale nos acionar para entender se tem algum fundo imobiliário na carteira de vocês que teve alguma mudança significativa em termos de fundamento, tá joia? E fazendo aqui, você ia comentar alguma coisa, Lucas? Eu ia comentar disso que você já estava falando. Muito assim, a precificação desses fundos imobiliários, né, principalmente por estar no mercado de pessoa física, que acaba tendo uma racionalidade maior do que o mercado de ações, né, por não ter esses players institucionais, etc., fez com que, assim, precificou para baixo. Eu acho que isso aí vai ser natural por tudo que está acontecendo dentro do nosso país, né? Todo ativo de risco ele vai ser precificado para baixo, mas a precificação foi muito além do que a gente estava esperando, né? Os ativos para chegarem no preço que eles estão sendo negociados hoje, né? Não falo todos os ativos, mas muitos e talvez a maioria deles, teria que acontecer um desastre muito maior do que está acontecendo hoje. Coisa de um desconto de 20%, 30% em uma coisa que está saudável, né? Tinha que acontecer algo muito pior para estar precificado desse jeito. E, assim, vindo aqui um pouco como viés também de oportunidade para quem entende a volatilidade do mercado, para quem entende os ativos que estão dentro dos fundos imobiliários, né? E quem, assim, está sempre acompanhando ali mais de próximo esse mercado. Perfeito, Lucas. Aquele investidor que tem a visão de construção de renda para o longo prazo, construção de renda para aposentadoria, é um momento interessante de se comprar. E acho que eu vi uma analogia esses dias, onde essa pessoa comentou que a gente às vezes vai assistir um filme, né? A gente vai assistir um filme com a família e um filme que a gente já assistiu antes e que tudo vai dar certo no final. Mas no meio do filme, quando tudo tá dando errado, parece até que dentro da gente a gente pensa, nossa, será que pode ser que o final do filme mude, né? Mas depois tudo de bom acontece de novo, né? E a gente sabe que vai ter ali um final feliz aquele filme, né? Então, trazendo aqui para a realidade dos fundos imobiliários, a maioria das pessoas sabe que não há mal que dure para sempre, né? E essa queda dos fundos imobiliários, ela precifica uma catástrofe, né, no país, e a gente sabe que o Brasil ele não vira nem Suíça e nem Sudão ali, né? Então, quando a coisa fica feia, o Congresso ali ele toma o protagonismo e faz as mínimas correções necessárias. Então, para aquele investidor que já viu esse filme antes, sabe que tem um final feliz ali, entre aspas, aproveite o momento para formar renda por meio de compra de bons fundos a um preço atrativo, tá? E voltando um pouco aqui no fiscal, porque eu quero fazer o gancho aqui para a taxa de juros que a gente vai comentar, tivemos decisão de Copom, decisão de Selic essa semana, a gente fala muito sobre essa questão do déficit do governo e existe toda essa mística por trás do arcabouço fiscal, que foi de uma certa forma a substituição do teto de gastos ali na entrada do governo Lula, mas a gente esquece que muitas vezes, aliás, a maior parte do déficit que o governo entrega, quando a gente fala de déficit final, déficit nominal, a maior parte desse déficit ela vem por meio do pagamento de juros, tá? Então, quando a gente olha o gasto que o governo tem entre déficit fiscal, né, que é o quanto mais o governo gasta em relação ao que ele arrecada, mas somando a taxa de juros que ele paga, a gente tem quase 8% do PIB do país em déficit. Tá? Esses são dados aí que eu peguei aqui de um gráfico do Bank of America e do Instituto Monetário Global. Tá? Então, assim, a gente tem um déficit de 8% do nosso PIB. 8% de tudo que o país produz, a gente tem, vamos dizer, de gasto a mais do que a gente tem de arrecadação. Só que
O déficit primário, que é o déficit fiscal do governo, ele representa um valor muito pequeno. Ele representa menos de 10% desse valor. Enquanto o gasto com os juros, ele representa mais de 90% do valor. Então, fala-se muito do déficit fiscal, só que mais importante do que o governo controlar o gasto, ou tão importante quanto o governo controlar o gasto, é o governo conseguir controlar a expectativa que o mercado tem em relação à taxa de juros, para que o Banco Central não precise trabalhar com uma taxa de juros tão alta, que é o que está acontecendo agora. A gente teve decisão do Copom essa semana. Eu queria que o Vitor comentasse um pouquinho o que era previsto, o que acabou acontecendo, o que está para acontecer, mas vocês vão ver que a gente está com um ambiente futuro de juros muito alto que vai aumentar, vai piorar ainda mais o cenário fiscal do país, e a gente acredita que onde o governo deveria se preocupar é em controlar essas expectativas. Realmente, o Copom está com uma tarefa aí bem desafiadora, tentando equilibrar os pratos aí, tanto o governo quanto também no monetário, porque ele está num cenário muito desafiador, né? Para pensar. Mesmo que o governo precise, né, desses cortes de juros para que consiga controlar o gasto público, como você bem citou aí, o cenário não está muito positivo para o Copom fazer isso, mesmo com essa pressão do governo para que isso seja feito. Primeiro, a gente nesse ano está com um PIB projetado de crescimento de 3,5%, muito impulsionado, né, pelo crescimento do real da renda das famílias, um crescimento de 4,5% nesse ano de 2024. Isso tudo pressiona também a inflação, que é a expectativa aí da inflação que o mercado tem futura. Então, o mercado está olhando crescimento do consumo das famílias bem aquecido, dólar a R$ 6, né, que também pressiona muito a inflação, muito com os produtos que repassam esse custo de dólar para o consumidor final. Então, se o dólar sobe, esses produtos também vão subir, muito como gasolina e commodities. A gente também tem todo esse conjunto de cenário de fatores inflacionários, fazendo com que o Copom tenha que aumentar os seus juros. A expectativa antes do aumento dessa última semana estava entre 0,75% a 1%. O mercado já precificava o 1%, porém, porque teve tanta oscilação depois da divulgação do 1%. Na verdade, foi mais a questão da comunicação do que propriamente os juros que aumentou. Foi um comunicado duro, falando que realmente eles estão muito preocupados com a desancoragem da inflação. Então, essa preocupação está muito latente dentro do Banco Central. E então fez com que eles projetassem um aumento de mais 1% em 2 reuniões ainda. Então, teríamos mais 2% de aumento na taxa Selic, e isso fez com que o mercado, no dia seguinte, a curva já abrisse bastante e a bolsa também desse uma arrefecida. Então, o cenário está para 2025 chegar em torno de 15% da Selic, tá? Então, mais 2 de 1% e um de 0,75%, fechando ali em torno de 15%, para aí ter um ciclo de corte ou de manutenção. Mas o cenário está aí para um aumento nos juros. Perfeito, Vitor. E Victor Aguiar, o que você viu aí de movimento nos mercados nessa quinta-feira, após essa decisão dura aí que o Vitor Raimundo comentou, né? Projetando aí mais essas duas altas, o que a gente teve aí de movimentação na Bolsa?
Bom, acho que é importante comentar, como você falou, que além do governo ter que diminuir os gastos, ele também precisa mostrar para o mercado que ele está fazendo um trabalho referente a isso, para o mercado se acalmar e não ter uma movimentação tão grande. Então, quando a gente vê que o governo não está controlando os gastos e não está dando uma indicativa de que vai melhorar isso, a gente vê os investidores estrangeiros saindo daqui. E acontece como o Vitor Raimundo comentou: o dólar sobe, nossa moeda desvaloriza, e isso tudo prejudica o mercado no geral, porque a retirada do dólar não sai apenas dos títulos públicos brasileiros, mas sai também a maioria da bolsa. Então, hoje a bolsa brasileira, grande parte dos investidores que têm um peso relevante nela são investidores estrangeiros. E esse ano a gente já viu os investidores retirando mais de 20 bilhões aqui do mercado brasileiro. E quando teve essa notícia de que o juros poderia aumentar 1% e depois aumentar mais 2% nas próximas reuniões, o mercado ficou assim muito pessimista. A bolsa caiu muito forte, então chegou num fundo ali de mais ou menos 125 mil, 126 mil pontos, onde a gente viu que as empresas grandes como Petro, Vale, Klabin, Banco do Brasil, empresas sólidas que a gente tem no mercado, empresas caindo muito. Então, é um movimento, anomalia dentro do mercado que acaba prejudicando muito o nosso cenário, acaba deixando o mercado em geral todo pessimista, mas as empresas continuam ali estáveis, só caindo assim em questão fiscal realmente. Então, essa falta de perspectiva de melhoria dentro do cenário econômico brasileiro acaba prejudicando todo o mercado de bolsa. Perfeito, Vitor. E a gente tem aqui, para finalizar a parte de Brasil, nós temos ainda, até o recesso parlamentar, a necessidade de votação da reforma a reforma tributária do consumo. Ela foi, hoje é dia 13, né? Então ontem, dia 12, ela foi aprovada no plenário do Senado Federal. Como tiveram várias alterações no último parecer durante a CCJ, o relator aprovou 642 emendas. Ontem, no plenário do Senado, tiveram mais várias alterações, e por isso a reforma tributária do consumo ela acaba voltando para a Câmara dos Deputados e precisa ser votada aí até antes do Natal, que é quando começa o recesso parlamentar. Além disso, temos também a necessidade da votação dos pacotes de gastos, que o Vitor comentou. Então, de fato, ainda está em tramitação nas câmaras, né, dos deputados e na Câmara e no Senado Federal, em um momento de um certo embate entre o legislativo e o executivo. Tá? Tivemos, por algum tempo, um bloqueio no pagamento de emendas parlamentares, estava ali travado por uma decisão do ministro Flávio Dino por conta de uma falta de transparência. O governo se sentiu muito pressionado por essas emendas para que ele pudesse começar a avançar com os seus textos, e por isso, nessa semana, liberou uma portaria no Diário Oficial da União, exigindo o pagamento exigindo que o orçamento dessas emendas parlamentares fossem incluídas para pagamento ainda em 2024, e nessa manhã de sexta-feira tivemos a notícia de que até amanhã, né, então até sábado, provavelmente até segunda-feira, essas emendas em torno de 1,7 bilhão de reais serão pagas às prefeituras e às entidades ali que foram destinadas pelos parlamentares. Tá? Então, essa foi a forma como o governo conseguiu destravar essa necessidade de aprovação das matérias. Então, a gente provavelmente, na próxima semana, que se inicia aí no dia 16 de dezembro, teremos uma semana muito cheia em termos de aprovações. O Congresso e a Câmara dos Deputados vai correr para fazer essas aprovações, e também para, de uma certa forma, selar ali o fim do legado dos presidentes das casas, né? O Lira e o Pacheco estão finalizando seus mandatos, então eles também querem finalizar com essas aprovações. Então, acho que vai ser uma semana
talvez a semana mais agitada de Brasília, inclusive o próprio Lira, presidente da Câmara dos Deputados, travou todas as comissões, então não se vota mais nada que não seja essas pautas prioritárias aí para Brasil. Quem sabe assim a gente tem algum nível de otimismo recuperado e essas empresas, como o Victor comentou, saudáveis possam voltar a caminhar e performar na Bolsa, tá? Para fechar só Opa. essa questão de Copom e inflação no mercado nacional, também temos a finalização do cargo do Campos Neto no Banco Central. Então, ano que vem a gente vai ter uma nova diretoria ali no Banco Central, já foi aprovado os nomes que vão entrar. Então, isso também vai muito de acordo com essas altas de juros no próximo ano de 2025. A gente vai ter um próximo ano em questão de juros bem alto, porque a gente vai finalizar 2024 com uma inflação de 5%, bem longe da meta de 3%. Então, a próxima diretoria do Banco Central vai ter que mostrar serviço. Então, a próxima diretoria vai ter que chegar para falar assim, não, a gente vai seguir a meta, a gente vai ter que ser um pouco mais duro no começo para que a gente convirja aí a economia para que dê essa arrefecida aí na inflação, chegando próximo aos 3%. Perfeito. Virando agora para o internacional, queria um pouco dos comentários do Lucas, que toca essa área aqui dentro com os clientes. A gente percebe, de uma certa forma, os clientes que fizeram ali a alocação, uma parcela da alocação em dólares está um pouco mais tranquilo, né, por conta da valorização do câmbio. E eu gostaria um pouco dos seus comentários, Lucas, em relação aí ao esse mês de dezembro, início do ano que vem, o que a gente está enxergando em termos de oportunidades, o que a gente está enxergando em termos de alocação, muito com esse viés do cliente brasileiro que quer ter um pouco do dinheiro lá fora para uma preservação de capital. Legal. Bom, falando como que eu estou de sentimento aqui, né, de mercado, vendo ali, trabalhando com o cliente na ponta, também conversando diretamente com as pessoas do mercado, né, dentro de algumas gestoras, né, vendo muito desse tipo de conteúdo. Hoje tem o Risco Brasil, né, tá trazendo muitos investidores para o exterior, né? E quando a gente fala de alocação, a primeira alocação que a gente busca lá fora hoje são as oportunidades dentro da renda fixa americana, né? Seja por meio de fundos, seja por meio de títulos, né? E quem já está investindo desde o ano passado, né, já vem dolarizando patrimônio, né, já está sorrindo um pouco, né, que conseguiu se proteger dessa última alta do dólar, né, que praticamente saiu de 5 para ultrapassando 6, né? Agora que nós estamos gravando próximo das 10, o dólar está subindo no pregão para 6,03 no momento, né? E também aproveitou as taxas de renda fixa, né? O Tesouro Americano, até o ano passado, ele estava com uma perspectiva ainda de uma possível alta de juros nos Estados Unidos, estava precificando o Tesouro de 10 anos, né, a 5%, que a gente conseguia buscar as taxas, né, que é uma taxa muito alta para os Estados Unidos. Então, o investidor aproveitou esse tipo de taxa e ainda, né, aproveita mesmo com essa recente queda, né, da taxa de juros americana. Então, tanto a oportunidade de renda fixa, que é a mais buscada, e também agora falando brevemente um pouco da parte de renda variável, né? Hoje a Bolsa Americana batendo as máximas, né? Renovando máximas a cada mês. O investidor, mesmo com o pé atrás, ainda busca esse tipo de investimento lá fora. A renda fixa ela está com muita atratividade tanto lá fora quanto aqui, né? A gente tem os títulos do governo também do Brasil rendendo muito, mas lá fora a gente também tem alguns títulos que dão essa segurança, né? Você está em dólar, está ganhando ali
acho que coisa de 4%, 5% mais ou menos ao ano ali, né, Lucas? E a verdade é que é uma rentabilidade que vai preservar teu patrimônio, vai te dar uma certa tranquilidade para sobreviver às volatilidades aqui que a gente acaba correndo ali aqui no Brasil, né? E pensando, queria que você comentasse só um pouco essa parte de bolsa, que a gente, né, andou um pouco em compasso separado, né, Brasil versus Estados Unidos. O que está acontecendo por lá? A bolsa americana rompendo, né, mais recordes, né, mais topos históricos. É algo que, claro que a gente não está aqui para prever preço, né, mas qual que é o motivo pelo qual está acontecendo? No que está fundamentado essas perspectivas melhores aí para a bolsa americana? É um bom ponto, porque a Bolsa Americana ela já vem subindo muito. 2022, na verdade, foi um ano que a Bolsa caiu muito, principalmente no setor de tecnologia, que praticamente é 30%, 40% hoje do índice S&P. E de 2023 até agora, final de 2024, a gente teve uma alta muito expressiva, né? Se a gente for pegar o índice S&P rapidamente aqui, no ano, ele já está ultrapassando os 28% de alta, né? Se a gente for olhar o índice Nasdaq, né, que seria o índice das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, já ultrapassou 70% de alta. Isso vem muito principalmente por conta de inovações dentro desse setor de tecnologia. Você vê a NVIDIA, né, hoje chegando com o patamar de maior empresa do mundo, indo principalmente para inovações dentro de inteligência artificial, né, fazendo placas de vídeo, né, para sustentar todo esse processamento que a inteligência precisa, né? Outras empresas ali como Microsoft indo muito forte também para esse mundo, Tesla ali já está num rumo muito parecido com essas empresas. Isso fez com que a bolsa subisse muito, né? E também a entrega das empresas no geral, falando do lucro. Se a gente for olhar todos os trimestres de resultados das empresas, você vai ver um lucro crescente desde 2023 até agora. Então, as empresas, apesar de elas estarem subindo, elas também estão gerando mais lucro. Até um gráfico recente que um dos nossos parceiros passou, apesar do índice ter subido mais de 40% nesses últimos 2 anos, a gente vê que as empresas estão 20% mais baratas do que elas estavam, pegando o quanto que elas estão gerando de lucro hoje. Então, muito dessa alta vem por causa disso. Não é uma alta 100% ali infundada e as pessoas estão procurando bolsa e comprando no movimento. Não, existe fundamento, né? Até quando que vai existir essa alta? Muito difícil prever, né? Mas até então nada está indicando que possa ter uma correção em breve, tá? A gente tem ainda o Donald Trump entrando agora no seu segundo novo mandato com a perspectiva de redução de impostos das empresas, né? Então a gente tem também um componente lucro, igual o Lucas comentou, ele é o principal fator no preço das companhias. E como a gente vai ter provavelmente uma redução nesses impostos corporativos, o lucro das empresas vai crescer mesmo se ela aumentar R$ 1 na linha, $1 na linha de receita. E isso provavelmente pode sustentar ainda mais aí os preços do S&P, tá? Nasdaq e tudo mais. Ainda no internacional, mas acho que de uma forma um pouco mais pragmática, né, nós temos aqui no Brasil muitas empresas que têm quase toda ou boa parte da sua receita dolarizada. E como o Victor Aguiar comentou, tivemos algumas quedas, né, expressivas, mesmo dessas empresas, por conta aí desse desarranjo político-econômico que temos vivenciado aqui no país. Diante disso, Victor, quais seguem sendo, que acho que não mudou muito as nossas ideias, né, mas quais seguem sendo as oportunidades de empresas exportadoras e fazendo um gancho aí com a parte de dividendos. Essas empresas exportadoras têm perspectivas de bons dividendos para o próximo ano, porque esse ano foi bom ou não, né? E aí pergunto porque a gente ainda tem umas gordurinhas aí a serem pagas ainda no mês de dezembro.
Muito bom, né? Quando a gente viu essa discrepância entre o mercado brasileiro e o mercado ali nos Estados Unidos, onde muitos dos investidores estrangeiros saíram daqui para poder investir lá, mesmo as empresas dolarizadas, elas caíram muito. Só que agora, quando teve a notícia do plano fiscal do Brasil, essas empresas caíram a primeiro momento, só que depois a gente vê elas voltando para uns preços maiores do que as outras, exatamente por a sua receita ser dolarizada. Então, empresas como a Vale, que tem a maior parte da receita dolarizada, Klabin também, e Gerdau, que tem principalmente ali é, a receita gerada nos Estados Unidos, e a gente não faz parte dos países que o Trump pretende aumentar o imposto para você fazer a exportação para lá, essas empresas subiram muito. Então, Gerdau, por exemplo, subiu quase 10%, trazendo um resultado no trimestral muito bom, assim como também a questão dolarizada delas. E para esse ano e para o ano que vem, a perspectiva é de aumento dos dividendos. Então, a Klabin, agora em dezembro, já vai fazer um pagamento de juros sobre capital próprio. Vale também já tem projeções de aumento de dividendos para o ano que vem. A gente vê também Petrobras, que tem boa parte da sua receita dolarizada, sendo uma das maiores empresas que pagou dividendo esse ano e também que tem muito capital ali guardado para ela poder distribuir para os acionistas para o ano seguinte. A gente teve, nesses últimos resultados de empresas, cerca de 60% das empresas trouxeram um resultado maior do que o esperado. Ou seja, mesmo com toda essa dificuldade fiscal, as empresas estão dando lucros, elas estão conseguindo gerar valor. E empresas que têm essa possibilidade de crescimento, mesmo com o mercado desafiador que a gente está vivendo agora, são empresas que conseguem distribuir muito mais para a gente em 2025. E a esperança é que a gente continue alocando empresas que possuem esse valor de mercado e consigam trazer essa rentabilidade para o cliente. Perfeito, e só puxando um pouco a sardinha aqui para a Petrobras, que acho que é uma empresa muito complexa, né, em termos de ser parte do governo ainda, né, mas em termos de dividendos, a Petrobras, o acionista de Petrobras, depois do dia 11, que teve mais uma data corte, ele está com um pagamento previsto de dividendos bem robusto ainda esse ano, então vai ter um presentinho de Natal aí no dia 23, bem bacana, e está com dividendos programados, se não me engano, já para fevereiro e março, já provisionados em conta. Então, quando a gente pensa em renda, essas empresas mais maduras, que já fizeram boa parte do seu ciclo de investimento e hoje geram muito caixa, elas vão continuar pagando bons dividendos, tá? A Petrobras em especial, que eu quis citar aqui, eu acho muito interessante, porque nós temos o componente de necessidade de caixa do próprio governo federal, então já está meio que estimado pelo mercado que a Petrobras pode voltar ali a fazer pagamentos de dividendos extraordinários, até porque o governo está precisando de dinheiro, tá, pessoal? A gente citou aí por boa parte da conversa os desafios fiscais que o nosso país tem à frente. E a Petrobras ela pode contribuir com isso, tá? De uma certa forma, todas as empresas estatais lucrativas da Bolsa podem ter algum tipo de incremento ou continuidade nesse processo de pagamento de dividendos para contribuir com o governo federal. E para a gente encerrar com palavras de otimismo aí para os investidores mais conservadores, gostaria que o Vitor Raimundo comentasse um pouco sobre as oportunidades que existem em renda fixa hoje, títulos privados ou públicos, que a gente está enxergando. Bom, sobre a renda fixa Brasil, a gente tem observado um spread muito curto, né, que é a diferença entre o título público e o que as empresas que estão tomando crédito estão chegando ao mercado para adquirir esses financiamentos. Então, a gente está com um olhar bem cauteloso para as empresas, né, para os créditos privados. Então, sempre observando, como no último podcast que a gente comentou, sempre observando as empresas dolarizadas, como o Vitor bem comentou, e empresas que passam mais tranquilo ali nessa parte de ciclo de juros alto. Já na parte de títulos públicos, a gente vê uma oportunidade difícil de se ver. Então, realmente,
Oportunidades como você comprando um título público para 28, 30, daqui 4, 6 anos aí, você compra R$ 500 e no vencimento vai virar 1.000. Então, praticamente, eu coloquei R$ 1.000 agora, daqui 4, 5, 6 anos aí vai virar o dobro. Então, eu coloquei 1.000, eu vou tirar 2.000. Então, em um título público, que é garantido pelo Tesouro Nacional. Então, a gente vê esse cenário como uma oportunidade muito, muito difícil de se acontecer, mas aí tá nesse cenário aí de questão dos juros. E tanto em pré-fixados, tanto nas inflações, no título de inflação, pagando juros reais aí acima de 7%. Então, a gente vê títulos pré-fixados pagando acima de 14% e inflação acima de 7%. Então, realmente, cautela na parte de empresa, mas ótima oportunidade aí na parte de títulos públicos. Maravilha, Vitor. Pessoal, acho que com esse último comentário a gente encerra aqui o nosso panorama mensal da SHP. Quero agradecer a todos que assistiram até agora e aos presentes, o Lucas Franco, o Vitor Raimundo e também o Vitor Aguiar. Desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo aí para todos. Obrigado, pessoal. Bom dia. Valeu, pessoal. Até ano que vem. Tchau, tchau, galera. Boas festas para todo mundo.